pluralidade dos mundos habitados. Pergunta 55, de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta dos Espíritos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Pluralidade dos mundos habitados. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Acresce notar, ainda, que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios do universo. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um dos seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. E acompanhando-o, a nossa Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos, visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto ao outro o continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa.
a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico, observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas, que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar, esquecer a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação. É compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições. Podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade responderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina, que manda em toda parte conferir a cada um segundo as próprias obras. Livro Religião dos Espíritos, editora FEB, capítulo 78, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É muito interessante observarmos a nossa humilde condição de habitantes do planeta Terra. Por um lado, considerando-se a grandiosidade da nossa própria galáxia, essa casa imensa que abriga bilhões de planetas, não só de sóis, de estrelas, mas também de planetas, porque em torno de cada estrela nós vamos observar também um grupo de planetas, como temos aqui no sistema solar. Cada estrela tem o seu sistema, e ele diz aqui que Sirius, o brilho de Sirius é 40 vezes maior que o Sol, que o brilho do Sol. Então é bastante interessante nós observarmos a questão da pluralidade dos mundos habitados.
São muitos os mundos habitados. Evidentemente que isso não quer dizer que o sistema material, o sistema físico, que é aquela matéria que reveste lá o espírito, como aqui nós temos a carne, seja a mesma matéria. Evidentemente que não. Poderemos encontrar planetas iguais à Terra, onde o elemento principal da vida é o hidrogênio com o oxigênio, o nitrogênio, e nós sabemos que aqui no planeta Terra, sem água, não há vida orgânica. Mas nós não podemos afirmar que em tal ou qual planeta o mecanismo é o mesmo. Pode ser que lá seja outro elemento que dê sustentação aos corpos que lá habitam. Então, nós não podemos afirmar isto, mas provavelmente é exatamente isto, porque cada planeta tem a sua constituição, tem as suas características químicas, físicas, e a matéria que reveste os espíritos em cada planeta poderá ser diversa da matéria que nos reveste aqui no planeta Terra. Mas muito importante a gente pensar nessa questão da pluralidade dos mundos habitados. Considerando o processo reencarnatório e os recursos sagrados do progresso, imaginemos que maravilha completarmos os nossos estudos, o nosso progresso em todas as faixas de experiência que o planeta Terra oferece, e então rumarmos para um planeta superior à Terra. Imagina que maravilha! Evidentemente que isso é assim mesmo que consegue. Mas nós temos também irmãos que estão renitentes no erro, no crime, nos vícios, nas perturbações morais de toda sorte, aqui no planeta de prova e expiação como a Terra, que está chegando o momento que esses irmãos não poderão reencarnar mais aqui. E tiveram a oportunidade de mudar, reencarnaram centenas de vezes, milhares de vezes, e talvez não possam mais reencarnar aqui na Terra. E para a espiritualidade maior, é muito fácil transportar numa nave espacial, com a matéria também diferente da nossa, o corpo perispiritual é diminuído de tamanho, fica invisível a olho nu, no processo da reencarnação é assim que funciona, e o corpo perispiritual é inoculado dentro da barriga da mãe, no momento da fecundação, no próprio ato sexual. Então é algo extraordinário. O perispírito é diminuído de tamanho. E o espírito, o ser pensante, entra numa espécie de sono, um sono hipnótico provocado. E nós sabemos que uma nave pode transportar milhões de seres com o corpo miniaturizado, com o corpo diminuído de tamanho. Porque para reencarnar aqui no planeta Terra, os espíritos nos contam que é exatamente assim. Chico Xavier psicografou sobre essa questão da reencarnação. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver a reencarnação de Segismundo. Ele havia matado o seu amigo, Adelino, para ficar com a sua noiva, Raquel. E depois de 100 anos, o grupo teve que reencarnar. E ele iria ter que consertar aquela situação. E o pai e a mãe seriam Adelino e Raquel, que foi o pivô do assassinato. Mas o corpo de Segismundo é diminuído de tamanho no momento do ato sexual. Os espíritos especializados na reencarnação vão inocular dentro da barriga da mãe, no exato momento da fecundação, e nós vamos observar que as primeiras divisões celulares que vão acontecendo após a fecundação
são cópias da matriz perispiritual. Então, todas as características armazenadas naquela matriz perispiritual serão assimiladas pelo feto, pelo futuro corpo, que irá crescer e até chegar ao momento do nascimento, mas assimilando todas as características gravadas no corpo perispiritual, que é o corpo do próprio espírito. E, evidentemente, nós sabemos que é mais ou menos 3.000 dias desse sono hipnótico, que a reencarnação se completa aos 7 anos, e que mas o espírito conserva as características principais da última encarnação. E isso é algo extraordinário. Agora, imaginemos que facilidade uma nave transportar o perispírito miniaturizado para levar para outro planeta. É uma facilidade imensa, porque numa nave pequena pode-se colocar ali milhões de espíritos. E lá, então, chegando na atmosfera do planeta destino, eles irão então voltar ao estado de tamanho natural daquele planeta e para que se preparem para reencarnar lá. Eles vão em forma perispiritual, revestidos da semimatéria, e tirarão da atmosfera do planeta destino a matéria que irá revestir os seus futuros corpos, principalmente esse corpo perispiritual. Ora, depois terá que reencarnar numa matéria mais grosseira, como é a carne daqui. E isso demora algum tempo de adaptação, de planejamento, mas é uma maravilha essas transmigrações entre os mundos habitados. Ora, pode ser que o homem chegue em Marte e não perceba a matéria que reveste os espíritos lá. E poderão imaginar que ali não tem vida. Por quê? Porque os corpos que lá habitam poderão estar revestidos de uma outra matéria que, inclusive, poderá ser invisível ao olho nu, não é? Porque a matéria, mesmo aqui no planeta Terra, nesse estado mais grosseiro nosso, nós temos também a matéria invisível. Por exemplo, o vento é matéria, mas ninguém vê o vento. A eletricidade é matéria, mas ninguém vê a eletricidade passando os fios, mas ninguém duvida que ela esteja passando por ali. Principalmente se for um fio de alta tensão, né? Ninguém vai se arriscar por a mão. O gás de cozinha é matéria, mas ninguém vê o gás de cozinha. Não é? Esse gás que a gente usa aí nos fogões e tal, ninguém vê. A indústria até põe um cheirinho para a gente perceber se estiver acontecendo algum vazamento, mas ele é totalmente invisível a olho nu. Então, se essa matéria revestisse os espíritos que aqui habitamos, e alguém chegasse aqui, também não ia ver, com os olhos que temos atualmente, também não iria ver esses corpos que estariam revestindo o espírito, não é? Mesmo que seja essa matéria que nós chamamos ar, né? Oxigênio ou nitrogênio. Então, é uma maravilha a gente saber sobre a questão dos mundos, a pluralidade dos mundos habitados. Isso é extraordinário. Allan Kardec vai tratar disso no Livro dos Espíritos, a partir dessa questão 55. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. O próprio Emmanuel tratou nesse livro Religião dos Espíritos, mostrando para nós aqui alguma coisa, pouca coisa, mas que também mexe com a nossa curiosidade. Então é importante que observemos o que os espíritos têm falado, ou falaram para Kardec, e depois falaram também por meio da mediunidade do Chico Xavier, sobre a vida no mundo espiritual e a vida também em outros planetas, superiores ou inferiores à Terra, no sentido do avanço moral e também intelectual. Então, é um assunto que vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente meditar, e a literatura espírita é vastíssima. Teremos sempre alguma fonte
para recebermos as instruções, a instrução espiritual.